Já em clima de Natal, ela apresenta o pão natalino Flor de Lis. Prepare-se para anotar os ingredientes. Eles vão fazer a esponja, a massa, o recheio e a cobertura. Vamos ver os ingredientes que eles vão utilizar para a esponja. 750 gramas de trigo, 250 ml de água, 50 gramas de fermento, 75 gramas de açúcar e 8 gemas. Para a massa, 750 gramas de trigo, 15 gemas, 150 gramas de açúcar, 250 gramas de manteiga, 15 gramas de sal e essência de laranja a gosto. Para o recheio, 50 gramas de chocolate em pó, 750 gramas de uva passas umedecidas com rum, doce de abacaxi, brigadeiro e hortelã. Agora preste atenção para a cobertura: 2 abacaxis picados, 300 gramas de mel, 200 gramas de açúcar, um pacote de cravo, hortelã a gosto, 2 laranjas, cerejas, damascos, nozes e gotas de chocolate. E agora vamos à forma de preparo. Você encontra essa receita no site do programa www.revitoria.com.br. Para o preparo, vamos colocar em uma batedeira a água, o fermento, as gemas, o trigo, o açúcar e bater até ficar homogênea. Em seguida, vai deixar a esponja descansar até crescer bem. Em seguida, vai colocar a esponja em uma vasilha maior e acrescentar os ingredientes da massa, o trigo, o açúcar e as gemas e bater um pouco. Depois vai adicionar o sal, a essência de laranja e continuar a bater. Na sequência vai juntar a manteiga e continuar a bater até a massa ficar elástica. Continuando, você vai colocar a massa sobre uma superfície untada e dividir em 4 partes iguais. Feito isso, vai abrir uma das partes e adicionar o chocolate em pó. Depois vai amassar até o chocolate incorporar completamente a massa. Em seguida, vai dividir a massa de chocolate em 3 partes iguais e reservar. Vai abrir o restante da massa branca e cobrir com brigadeiro. Olha só que delícia! Em seguida, você vai colocar as uvas passas umedecidas com rum, abrir a massa de chocolate e colocar por cima das uvas. Continuando, você vai enrolar os pães e colocar em um tabuleiro. Vai deixar descansar por cerca de 40 minutos. Em seguida, vai levar para assar. E em seguida, vai umedecer o pão com a calda de doce de abacaxi e decorar com folhas de hortelã frescas, cerejas, damascos, doce de abacaxi, gotas de chocolate e nozes. Tá pronto então o pão natalino Flor de Lis da padaria Monte Líbano. Chegamos ao final de uma Stoli. Essa é a receita de Natal criada por uma das padarias mais tradicionais do nosso estado. Ela tem um nome diferente, mas você vai adorar conhecer mais esse sucesso da Monte Líbano. Vamos mostrar agora os ingredientes para a esponja. Essa receita é dividida em 2 etapas. Nós vamos mostrar agora a receita para a esponja e em seguida para a massa. Para a esponja são 300 gramas de trigo, 50 gramas de açúcar, 25 gramas de fermento biológico e 150 ml de água. E para a massa, 300 gramas de trigo, 50 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, 3 ovos, 300 gramas de manteiga, 300 gramas de frutas cristalizadas, 300 gramas de uvas passas, 150 gramas de amêndoas picadas, 100 gramas de amêndoas trituradas e 50 ml de rum. Vamos então à forma de preparo. Primeiro vamos colocar em uma tigela o trigo, o fermento, o açúcar e a água. Depois vamos amassar bem, cobrir com o restante do trigo, acrescentar os ovos, o sal, o restante do açúcar e deixar descansar por meia hora. Enquanto isso vamos misturar o rum, as frutas e uvas passas. Depois vamos acrescentar as amêndoas picadas, misturar e reservar. Depois de meia hora, vamos adicionar a massa às amêndoas trituradas e tornar a amassar. Daí então, vamos acrescentar a manteiga e misturar bem, até que a massa fique elástica. E depois vamos deixar descansar por mais 15 minutos. Continuando, vamos acrescentar as frutas com rum e misturar bem. Em seguida, vamos dividir a massa em partes iguais e modelar em superfície untada com manteiga. Continuando, vamos colocar os pães em um tabuleiro e deixar descansar por meia hora. E na sequência, levar ao forno para assar. Depois dos pães assados, vamos pincelar com manteiga derretida, polvilhar com açúcar de confeiteiro e decorar com amêndoas e uvas passas. Tá então mais uma exclusividade para este Natal da padaria Monte Líbano.
Pois bem, você também pode fazer um chocotone para este Réveillon. Vai ser diferente e todo mundo vai adorar. Afinal, quem não gosta de chocolate? Gourmet VIP ensina com exclusividade para você. Pois então, comece a preparar os ingredientes. Olha só, a gente vai ensinar aqui no programa passo a passo. Portanto, para a esponja, você vai separar 650 gramas de trigo, 50 gramas de açúcar, 3 ovos, 40 gramas de fermento biológico e 300 ml de água. Esses são os ingredientes para a esponja. Agora, para a massa, nós vamos utilizar 650 gramas de trigo, 200 gramas de açúcar, 15 gramas de sal, 12 gemas, 200 gramas de manteiga, 10 ml de essência de baunilha, 10 ml de essência de panetone e 1 kg de gotas de chocolate. Agora para o recheio e cobertura: ganache de chocolate, chocolate ao leite derretido e cerejas e gotas de chocolate. Preparados, então vamos ver o malabarismo que a Monte Líbano faz na hora de preparar o chocotone. Eles colocam na batedeira os ovos, o açúcar, o trigo, o fermento e começam a bater. E depois vão adicionando a água aos poucos até a massa ficar bem homogênea. Depois vão colocar a esponja em uma tigela e salpicar com o trigo e deixar descansar por 30 minutos. Após esse tempo, vão voltar com a massa para a batedeira e acrescentar as gemas, o açúcar, o sal, o restante do trigo e ir adicionando água aos poucos. Em seguida, as essências de panetone e baunilha. Depois eles continuam acrescentando a manteiga e batendo bem até a massa ficar elástica. Na sequência, vão colocar a massa sobre uma superfície untada, dividi-la em vários pedaços e juntar as gotas de chocolate amassando bem. Feito isso, vão separar a massa em partes iguais, enrolar e colocar em formas de panetone. Depois, vão deixar descansar por mais 30 minutos e levar ao forno para assar. Depois dos panetones frios, vão fazer alguns cortes e rechear com a ganache. Na sequência, vão mergulhar os panetones no chocolate derretido e decorar com cerejas e gotas de chocolate. Olha só que maravilha! Tá então o chocotone, o panetone de chocolate que você pode perfeitamente acrescentar na sua ceia de Réveillon. E agora vamos ensinar a fazer um tipo de pão com uma massa bem leve, ideal para o seu lanche da tarde de verão. É o pão delícia, que faz muito sucesso na padaria Monte Líbano, e a gente ensina aqui no programa o segredo dessa receita que você vai adorar. Então vamos começar a separar os ingredientes. 1 kg de trigo, 50 gramas de fermento, 15 gemas e 400 ml de água. Para a massa, observe bem, a gente vai utilizar 500 gramas de trigo, mais 200 gramas de açúcar, mais 200 gramas de margarina, 100 gramas de leite em pó e 100 ml de água. Para a cobertura, vamos utilizar a manteiga e o queijo parmesão ralado. Vamos então começar a preparar o pão delícia. Primeiro vocês vão colocar na batedeira as 15 gemas, o trigo, o fermento, um pouco de água, bater e ir adicionando o restante da água aos poucos até a massa ficar homogênea. Depois vão retirar a esponja da batedeira e deixar descansar por 40 minutos. Na sequência vão colocar na batedeira o restante do trigo, o sal, o açúcar, o leite em pó, a margarina, a esponja, o restante da água e bater bem até a massa ficar homogênea e elástica. Depois, vão colocar a massa sobre uma superfície untada e deixar descansar por mais 10 minutos. Em seguida, vão cortar a massa em vários pedaços, modelar os pãezinhos e colocar em uma assadeira e deixar descansar até dobrarem de volume. Depois vão levar ao forno para assar e quando os pães estiverem dourados, vão retirar do forno, pincelar com manteiga derretida e polvilhar com queijo parmesão ralado ao seu gosto. Tá então, mas essa receita deliciosa da padaria Monte Líbano, que o Gourmet VIP desvendou esse segredo só para você.
E veja a receita agora de pastiere de espinafre e gorgonzola. É uma tartelete de origem italiana, ideal para lanches em família. Veja, atenção para os ingredientes. Vamos utilizar para a massa 500 gramas de trigo, 25 gramas de açúcar, 15 gramas de sal, 10 gramas de fermento químico e 250 gramas de manteiga e, para complementar, 7 ovos. Para o recheio, vamos utilizar um maço de espinafre, meia cebola picada, um dente de alho e 10 ml de azeite. E agora, para a cobertura, meio litro de leite, 50 gramas de manteiga, uma pitada de noz moscada, 100 gramas de trigo, 200 gramas de gorgonzola e 50 gramas de queijo parmesão ralado. Começamos então a forma de preparo. Primeiro você vai levar ao fogo o leite juntamente com a manteiga e mexer um pouco para dissolver a manteiga. Depois você vai acrescentar a noz moscada e, na sequência, o trigo dissolvido no leite, mexendo até começar a engrossar. E por último, acrescentar o gorgonzola picado e mexer bem até incorporar completamente ao creme e reservar. Em outra panela, você vai refogar a cebola e o alho no azeite. E em seguida vai acrescentar o espinafre picado e deixar refogar apenas o suficiente para murchar as folhas. Em seguida, vai colocar na batedeira o trigo, o açúcar, o sal, o fermento, os ovos, a manteiga e bater até obter uma massa homogênea. Depois você vai polvilhar a forma com o trigo e forrar com a massa. Depois vai colocar o recheio de espinafre, cobrir com creme de gorgonzola, polvilhar com queijo parmesão ralado e levar ao forno para assar. Tá pronta então a nossa receita de hoje da padaria Monte Líbano, pastiere de espinafre e gorgonzola.